para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu conversar. Amém. Você pudesse desfrutar do relacionamento com Deus. Então, no final das contas, tudo deve trazer glória para o nome de Deus. Dito isto, quero já me antecipar aqui nos agradecimentos, para que eu não esqueça no final. Agradeço a Deus, irmãos, pela essa igreja, pelo convite, pela vida do pastor Luiz. Realmente sido um servo dedicado e nós agradecemos por poder compartilhar, juntos, servir juntos nesse ministério, no ministério aqui do Rio Grande do Norte. Agradeço a essa igreja que também temos recebido tão bem e dá vontade de ficar um pouquinho mais. Mas, irmãos, apesar de amarmos essa igreja em Cristo, no amor de Cristo,
eu amo muito mais, muito mesmo mais, Alice e Azar que ficaram em Monte Alegre. Então, só por isso a gente vai retornar ao término dessa programação. Também por isso peço que os irmãos orem, tá? Orem por nossa viagem de volta a Monte Alegre, que será logo após o culto. E a razão, irmãos, de sair assim às pressas da noite é que amanhã logo cedo nós temos compromissos junto à escola batista. Então orem por nós, orem pelo nosso ministério, orem pelos nossos filhos, né? Eles possam crescer e logo entregar sua vida para Cristo e entender o Evangelho para viver para Cristo, tá? Deus abençoe. Desde já queremos agradecer cada irmão que orou por nós, cada irmão que se preparou aí para apresentar toda essa programação como forma de adoração ao Senhor. Então, parabéns, parabéns à igreja, ela continue sendo sustentada e guiada pelo Espírito do Senhor. Então, vamos orar e agradecer a Deus por tudo isso, pela oportunidade. E em seguida, irmãos, eu acho que eu vou virar. Eu gostaria que você nesse momento pudesse agradecer a Deus, orar ao Senhor, mas também aproveite essa oportunidade. Se há algum pecado que precisa ser confessado, se há alguma decisão diante do Senhor que precisa ser tomada, olha, não adie. Aproveite essa oportunidade que o Senhor está lhe dando hoje, não é? O fato de você estar aqui não é em vão. Se o Senhor lhe trouxe até aqui é porque Ele tem um propósito. E Ele realmente colocou na sua agenda esse dia, incluindo você neste culto. Então, isso já é motivo para você agradecer, ao mesmo tempo dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Que o Senhor me mostre em sua palavra através da pregação. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós mais uma vez louvamos, engrandecemos o Teu nome. Reconhecemos, ó Deus, que sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Sem Ti, ó Deus, não há qualquer possibilidade de sermos bem-sucedidos na vida, no sentido de espiritual. Sem Ti, ó Deus, todas as nossas obras são até consideradas como trapos de imundícia. No entanto, ó Pai, o Senhor que enviou o Seu Filho para nos salvar, também, ó Pai, tem feito com que as nossas vidas possam render glória, honra e louvor ao Teu nome, por causa da fé em Jesus, por causa do poder que há no Evangelho, poder que há no sangue derramado lá naquela cruz para nos salvar. Por isso, ó Deus, ao mesmo tempo que reconhecemos que somos tão falhos e pecadores, também, ó Deus, reconhecemos que nós podemos hoje nos achegar a Ti com um coração confiante, alegre, satisfeitos em Cristo, nesse culto tão especial, a Deus, na existência dessa igreja. Pai, o Senhor nos trouxe até aqui. O Teu Santo Espírito certamente tem uma mensagem preparada para o nosso coração. E por isso, ó Pai, eu te oro. Eu oro ao Senhor, ó Pai, te peço que o Senhor possa vir ao encontro de nossas vidas, ao encontro das nossas mentes, que o Teu Santo Espírito as convença, que o Teu Santo Espírito venha também de encontro aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito os quebrante, os converta também, quem sabe. Ó Pai, rogamos a Ti que o Teu Santo Espírito possa realmente promover as mudanças, as transformações que nós precisamos para viver como quem realmente acredita que Jesus voltará em breve. Oro por essa igreja, continue sustentando, abençoando, fortalecendo a fé de cada irmão. Que essa igreja, ó Deus, possa prosperar em tudo que ela se propor a fazer para a honra e glória do nome do Senhor. É o que eu te oro e te peço. Grato pela vida de cada irmão, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, vou ler dois textos. O primeiro
um versículo do texto de ontem. Abra sua Bíblia comigo em 1 João capítulo 3. 1 João, irmãos, é uma carta, não é? É uma epístola, é pequena, fica já perto do fim da Bíblia. Se você que está nos visitando não tem tanto manejo assim, alguém que está próximo pode ajudar. Fica antes de Apocalipse um pouco. Então você vai encontrar primeira carta de João, tem segunda e tem até terceira. Ontem nós estudamos 1 João capítulo 3. Quero ler com os irmãos o versículo 2 e 3 do texto de ontem. 1 João capítulo 3, versículos 2 e 3. Amém? Você que convidou as pessoas, ajude, viu, irmãos? Ajude aí abrindo a Bíblia para que eles possam acompanhar. A palavra do Senhor nos diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo que nele tem essa esperança, assim como Ele é puro. Eu tentei mostrar para os irmãos ontem à noite que na palavra do Senhor, os principais textos que falam sobre a vinda de Jesus vão apelar à nossa razão, aos nossos sentimentos também, ao nosso coração, acerca da necessidade de não viver tão preocupado com o dia futuro, o dia do amanhã. Os textos vão apelar, irmãos, para que possamos, pensando então na volta de Jesus, viver uma vida agora, presente, no momento em que o Senhor está concedendo a você vida, viver de tal forma que possa então refletir a fé de quem aguarda Cristo voltar. E a resposta apropriada que o Senhor espera que nós possamos dar-lhe irmãos, então viver uma vida de consagração, de pureza, da mesma forma que Jesus é puro. Eu e você, crentes em Jesus e que aguardam a sua volta, possam também viver vidas consagradas. Não assustados com o futuro, com as coisas que podem acontecer, não é viver guiado por qualquer tipo de filosofia futurista, mas é viver no presente, a vida que o Senhor está nos concedendo por pura graça e misericórdia, viver como quem realmente o ama, o honra e deseja então se encontrar com Ele quando voltar. É uma vida consagrada, irmãos. Essa é a melhor resposta que você pode dar com sua vida para o Senhor. Hoje pela manhã foi uma aula, não foi somente mensagem, mas foi uma aula. E agora eu peço que você que está em 1 João volte um pouco antes de 1 João. Então vem 2 Pedro. E hoje pela manhã o pastor já postou lá no grupo, foi até o esboço do que nós estudamos hoje. Gostaria de deixar 2 versículos para os irmãos retomarem aí algo que nós vimos hoje. 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3 também. E eu quero compartilhar com os irmãos o versículo 9 e 10. 2 versículos apenas. Muito bem, irmão. 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, diz as Sagradas Escrituras, diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Hoje pela manhã, irmãos, também dentro do contexto de 2 Pedro capítulo 3, o apóstolo Pedro vai apelar aos irmãos, dizer: olha, Jesus vai voltar,
Não deem ouvidos aos escarnecedores. Na verdade, se o Senhor não voltou ainda, é porque Ele tem demonstrado a sua misericórdia, o seu desejo de salvar. Você sabe por que Jesus não voltou ainda, visitante? Porque Ele quer que você seja salvo. Talvez hoje à noite seja esse o dia da sua salvação. Se você confiar, se você entregar a sua vida a Cristo como para ser o seu Salvador, faça isso hoje à noite. Não adie. Jesus pode voltar hoje, Jesus pode voltar amanhã, mas Jesus pode demorar. E talvez você possa então, se não tomar essa decisão hoje, ser então levado pelos ensinos, pela filosofia desse mundo, e talvez quando Ele voltar, você não esteja pronto para se encontrar com Ele, esteja perdido. Então faça isso hoje à noite. Por fim, irmãos, volte mais um pouco. Se você está em Pedro, aí você vai voltar algumas páginas ainda antes de Hebreus, de Filemão. Hebreus é uma carta maior, e o texto de Hebreus quem vai pregar é o pastor, né? Se fosse na sexta, eu teria pregado Hebreus. Volte antes de Hebreus. Eu quero que você encontre agora o livro chamado Tito, Epístola, então, a Tito. Tito, capítulo 2, é o texto de hoje à noite. Tito, capítulo 2. Então, se você encontrar, deixe então marcado aí, porque hoje à noite iremos trazer aqui uma palavra acerca de Tito, capítulo 2. Amém? Amém. Vamos fazer mais uma leitura. Eu quero só dar um contexto para os irmãos, porque eu não vou pregar todo o capítulo, mas os irmãos precisam entender a Bíblia em seu contexto, né? Tito, capítulo 2. Pode botar para o irmão. O ventilador fica passando as páginas da Bíblia, eu volto e ele fica, eu não quero passar meia hora lutando com esse ventilador. Obrigado, irmãos. O clima aqui é muito agradável, irmãos, apesar de hoje foi um dia mais quente, né? Mas ainda assim você sai ali, o ar-condicionado natural está ligado. Deus é bom. Tito capítulo 2, eu quero só dar um pouco do contexto. Acompanhe comigo a leitura no primeiro versículo, quando diz, Tito capítulo 2, versículo 1, diz: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos nossos, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Irmãos, perceberam quantas instruções tem aqui? Tem instruções, irmãos, do mais velho até os mais novos. Por que, irmãos, tem essas instruções? Porque em toda a Bíblia, então somos ensinados que
Na verdade, isso deve ser uma prova de que fomos então transformados pelo encontro com o Senhor. Aquele que teve realmente um encontro com o Senhor tem a sua vida transformada, de tal forma, irmãos, que a maneira de viver, seja uma pessoa de mais idade quando se converte, seja de uma criança quando entrega a sua vida para Cristo, todos serão transformados. E isso é a beleza, irmãos, do Evangelho. O Evangelho transforma vidas. Pergunto para você: você crê que Jesus vai voltar? Você crê na sua promessa de que Ele vai voltar para nos buscar, para levar a sua igreja para si? Irmãos, quem crê em Cristo e quem crê que Jesus vai voltar, a vida é transformada. E pelo fato de crer em Cristo, tudo muda na vida da pessoa. Tudo muda. Então, se, como disse aqui, olha, não furte mais, né? Não furte, pelo contrário, dê prova de toda a fidelidade. A Bíblia diz que se alguém se converte a Cristo e antes furtava, a Bíblia diz agora, não furte mais, comece a trabalhar para ter com as suas próprias mãos, por exemplo, não somente para você que está precisando e talvez por isso tenha furtado, mas também para ajudar aquele que tem necessidade, para compartilhar. Veja, irmãos, que o Evangelho transforma a vida. E viver então para Cristo, viver então com essa expectativa de que Cristo volte, vai então moldar nossas expectativas acerca da vida, vai moldar então a nossa maneira de se relacionar com Deus, com as pessoas e também com as coisas deste mundo. É por isso que todo cristão que deseja viver uma vida consagrada também precisa lembrar que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Que há, irmãos, uma expectativa do Senhor para nós, de que há uma forma de viver que agrada a Deus, que traz honra ao seu nome, que demonstra sua fé na pessoa do Senhor Jesus. Os irmãos entendem isso? Agora, convenhamos, irmãos, viver então conforme a palavra do Senhor espera que nós crentes vivamos, realmente é muito desafiador, não é, irmãos? Porque volta e meia nós nos encontramos naquela luta, naquele embate com o nosso próprio coração, querendo fazer o nosso desejo em vez de fazer o desejo de Deus, querendo fazer o desejo da nossa carne em vez de fazer o desejo do Espírito de Deus que habita em nós e muitas vezes chega ao nosso coração nos instruindo. Não é verdade, irmãos? E eu pergunto para você, que talvez seja essa pergunta rebatida, né? E você para mim: pastor, como eu posso viver de modo agradável ao Senhor? Onde eu vou encontrar essa força, não é? Que pode então me capacitar a viver de forma agradável ao Senhor, a ser uma idosa, não é, que honra a Deus, a ser uma jovem que honra a Deus, a ser um homem que honra a Deus, a ser uma criança que honra a Deus. Irmãos, hoje à noite, então eu quero finalizar essas 3 mensagens mostrando para você que Deus já providenciou o reino. Que se você hoje à noite decidir viver uma vida para agradar a Deus consagrada, estar preparado para se encontrar com o Senhor quando Ele voltar, não ser envergonhado, como nós vimos por meio da peça ontem, da ilustração ali, né, irmãos? Não ser envergonhado quando Cristo voltar. Se você tem esse desejo, eu vou dizer, mostrar para você nas Escrituras que Deus já providenciou o reino. Já providenciou o reino. Sabe, irmãos, talvez você não entenda o seu próprio comportamento, talvez você não entenda porque muitas vezes você peca contra Deus. Infelizmente, irmãos, nós pecamos. Não deve ser a alegria ou o prazer do cristão viver no pecado, ter prazer no pecado, mas nós pecamos. E por que isso acontece? De fato, irmãos, porque há uma luta
dentro do nosso coração. A nossa natureza terrena guerreia contra a nossa natureza espiritual, a nova natureza dada por Deus através do novo nascimento. Mas também, irmãos, muitas vezes, sabe por que nós pecamos? Porque nós dizemos no nosso coração que nós sabemos aquilo que é melhor para nós. Muitas vezes a nossa postura é de como quem diz que crê em Deus, mas desconfia de que Deus realmente possa, por exemplo, suprir todas as nossas necessidades. Muitas vezes, irmãos, a nossa postura diante dos outros é: olha, eu sou da igreja, está vendo aqui minha Bíblia, está vendo aqui como eu me visto, está vendo aqui o que é que eu canto, mas no nosso coração nós duvidamos de que realmente viver para Cristo trará satisfação para mim, de maneira que eu não venha a precisar buscar a satisfação e o prazer no pecado. O que acontece, irmãos, na verdade é isso: com a boca nós falamos e cremos, mas no nosso coração muitas vezes nós desconfiamos de que Cristo é realmente bom e que Ele é realmente bondoso e sabe o que é melhor para a nossa vida. Somos nós que tomamos algumas decisões e dizemos: rapaz, eu acho que eu sei o que é melhor para mim. Isso acontece, irmãos, em todas as áreas da nossa vida. Por isso, hoje à noite, gostaria de mostrar para você algo que Deus providenciou, algo que Deus tem revelado, não é? Algo que é realmente o poder de Deus para vivermos uma vida consagrada a Ele até que Cristo volte. Sabe o que é, irmãos? Esse poder de Deus é sua graça. Está nos versículos 11 em diante. Nós iremos meditar nesses 4 versículos hoje à noite. Abre então, quer dizer, já está aberto, né? Se você deixou marcado. Tito capítulo 2, versículos 11 a 14. Tito vai falar, quer dizer, Tito não, Paulo vai falar para Tito dizer: olha, viva como realmente quem aguarda o Senhor, e não se preocupe, porque o Senhor providenciou um poder para você viver como aquele Senhor exemplar, como aquele jovem exemplar, como aquela senhora exemplar, como aquela jovem exemplar, como aquele crente exemplar. Sabe o que foi que o Senhor providenciou para nós? Sabe o que o Senhor manifestou para nós, irmãos? A sua graça. Versículo 11, leia comigo quando diz: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Irmãos, o apóstolo Paulo estava lembrando aquele jovem pastor de que ele podia confiar em Deus, porque Deus, ele providenciou os meios de que todos os crentes precisariam então para viver uma vida piedosa, uma vida agradável ao Senhor. Sabe, querido, se você deseja realmente agradar ao Senhor, a graça do Senhor é esse poder, o poder de Deus para então transformar a sua vida de tal forma que você possa viver agradável diante dele. O problema é, irmãos, é que, mais uma vez, nós sempre queremos tomar as rédeas da nossa vida, nós sempre queremos controlar. Nós muitas vezes, irmãos, desconfiamos de Deus. Nossa tendência, irmãos, é achar que o caminho para uma vida feliz é a minha maneira, é do seu jeito de viver. É como talvez você vê alguém na internet vivendo, ou nas redes sociais postando. Cuidado, irmãos. A vida de internet é uma vida de aparência. Aquilo que muitas vezes é tão exposto numa foto que fica até tão bonito. Não estou dizendo que você não pode postar nada, não, viu, irmãos? Mas eu estou dizendo que muitas vezes a gente se espelha, olha para as postagens e diz: rapaz, olha a vida de fulano como é boa, olha a vida de ciclano como realmente é. Eu queria ter uma vida assim, mas eu não posso ter. Sabe por quê? Porque eu sou crente.
crente não pode fazer isso, crente não pode. Aí você começa a duvidar dos conselhos sábios da palavra de Deus e achar que Deus não é bom o suficiente. E aí você começa a duvidar de Deus e então não vive para a glória de Deus e muito menos poderá desfrutar da alegria, do gozo de ter um relacionamento com Cristo. Ou será que Deus não é capaz, irmãos, de dar satisfação para cada crente aqui viver de tal forma que a gente não precise buscar alegria e prazer no pecado? O que você acha? Claro que não, claro que não. Com certeza, irmãos, você pode ter planos, você pode até expor em alguma rede social as suas aventuras, né? Os seus passeios, ou as coisas que talvez você gosta de fazer, mas você só não pode duvidar de que a vida com Cristo é a melhor vida que nós poderíamos viver, ainda até que tenhamos que passar por tribulações, por sofrimento, por provações. Quem disse que crente tem uma vida perfeita? Conhece algum cristão que tem uma vida perfeita? Só se for nas redes sociais. Nas redes sociais é mais fácil mostrar uma vida perfeita, né? Mas na vida real não é assim. Sabe por quê? Porque o seu coração é igual ao meu coração, é igual ao coração de todo mundo que luta, que passa por dificuldades. Agora, diante disso, nós precisamos confiar na graça de Deus, pois sua graça é o poder para transformar nossas vidas. E observe aqui, irmãos, nesse primeiro versículo, né, nessa primeira parte do versículo 11, nos mostra então, Paulo nos mostra que a graça, então, ela é manifestada como poder para salvar o pecador. Irmãos, a graça de Deus se manifestou. Ninguém pode dizer, quando estiver diante de Cristo, né? Ah, Senhor, eu não sabia que o Senhor queria me salvar, eu não sabia como eu podia ser salvo. Na verdade, olha, Deus, eu era tão pecador, tão miserável, que eu não acreditava que eu podia ser salvo. Isso também, irmãos, autocomiseração. É uma espécie de boa obra. Tem pessoas que não querem qualquer tipo de relacionamento com Deus, porque elas se acham ruins demais. Se não acham que Deus não vai me querer. E certo pastor que faleceu esse ano, eu gosto dele, de ler seus escritos, não concordo com tudo, na verdade discordo de muita coisa, mas ele escreve bem. Ele disse assim, sabe, se você fosse 100 vezes pior do que você é, eita, era ruim demais, não era pastor. Se você fosse 100 vezes pior do que você é, seus pecados não seriam páreos para a misericórdia de Deus. Não existe pecado tão grande, mas tão grande, que a graça de Deus não possa então levar você a ser perdoado por meio da sua misericórdia, por meio de Cristo. Você entende isso? Mas tem algo também que os seres humanos gostam de fazer, é se gloriar. Olha, pastor, só sabia, pastor, que eu nunca bebi. Pastor, o senhor sabia que eu nunca saí da minha casa para ir num bar? Eu não perco essas coisas não, pastor. Pastor, o senhor sabia que eu não fumo? Mas é a encarnação da graça de Deus, do seu favor, da sua misericórdia, do seu amor, que foi então dispensado a cada um de nós. E através então de Jesus Cristo, Deus manifestou o seu poder de salvar. Então ninguém é tão bom, mas tão bom, que não precise de Cristo e da sua graça salvadora. E também ninguém é tão ruim, que não possa ser salvo por Deus, porque a sua graça é o poder para salvar. Então, nem aquela pessoa melhor
pessoa que se julga a melhor pessoa da sua família ou do seu ciclo de relacionamentos, nem aquela pior pessoa também que você talvez até tenha algum problema com ela. Aquela pessoa também é alvo do amor e Deus deseja salvar. Então essa pessoa pode ser salva, porque a graça de Deus é esse poder para transformar qualquer pessoa. Amém, irmãos? Você crê nisso? Então vá anunciar isso. Se você crê nisso, vá pregar essa verdade. A graça, então, irmãos, se torna aqui o alicerce, não é? Para a salvação. Porque, dito aqui, a graça é, na verdade, Cristo entre nós, manifestado, dado por Deus, para salvar a todos os homens. O texto do versículo 12 diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Olha o que diz esse texto, irmãos, maravilhoso. Verdades, então, irmãos, consoladoras para nós. Esse texto nos lembra também, irmão, nos faz pensar na graça como sinônimo do poder de Deus para renunciar ao velho homem, o velho procedimento. Nenhum crente não pode realmente dizer com sinceridade e com honestidade perante Deus, dizer: ó Deus, eu lutei contra esse pecado a minha vida toda e nunca venci. Tem alguém aqui que tem algum vício? Tem alguém aqui que sempre está, então, sendo enganado no mesmo pecado? Você não pode dizer que é porque não tinha como você vencer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz aqui, irmãos, que a mesma graça que se manifestou salvadora a todos os homens é essa mesma graça que também é poder de Deus para nos levar a renunciar aos desejos do velho homem, às obras da velha natureza, as concupiscências do engano que fazem dos homens escravos dos seus próprios pecados. E talvez você que chegou hoje aqui à noite seja escravo de algum pecado. Deixe eu dizer, a graça de Deus é o poder para transformar a sua vida, e por isso você precisa então crer em Jesus Cristo, e Ele é poderoso para libertar você do seu vício, do seu pecado. Irmãos, se dissermos que não tem como vencer o pecado, é porque você não conhece o poder da graça de Deus, é porque você não é honesto com Deus. Essa que é a verdade. Porque o texto diz: educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Observe, irmãos, que nesse versículo a graça de Deus se manifesta com um propósito que vai além da salvação. O Senhor não somente manifestou a sua graça para nos salvar, mas também, irmãos, para nos educar. E aqui é interessante porque essa palavra significa, então, que nós temos ao nosso dispor, Deus nos concede então aquele poder capaz de transformar a nossa vida e nos libertar de qualquer pecado. É um instrumento de Deus que é permanente na vida de cada crente, para que ele possa viver de forma agradável ao Senhor. A graça, irmãos, é uma espécie de treinador. O que é que um treinador faz? Irmão, sabe? Quem é que participa de alguma atividade esportiva? Qual a importância de um técnico? O técnico está sempre ensinando e até insistindo, corrigindo os erros, concorda? Não é, olha, não é assim, não. 4-3-3 agora, sim, sei lá. Hoje o Flamengo fez 5-8-1, não sei o que, mas deu certo. Não sei o que o Flamengo estava fazendo, mas quase perto para o Vasco, mas ganhou. O pastor Luiz, rapaz, vim para a casa dele um dia desse, eu para eu ficar contente e ele ficar triste. Mas faz parte, pastor? E ele nem liga com isso. Graças a pastor Luiz, no dia que ele vinha ligar com o negócio desse, é porque realmente alguém tem que provocar demais, porque não tem como.
Mas, irmãos, eu vi lá o técnico. O Flamengo, todos os perigos, velho. Aí chamava, vem aqui, ó. Você sabia, a graça de Deus é uma espécie de treinador. Ela nos treina, irmãos. Ela insiste junto ao nosso coração a direção que nós devemos tomar, o caminho que nós devemos seguir. E ela nos capacita a viver o caminho que o Senhor então propôs para cada um de nós. E quando porventura nós queremos desanimar, nós queremos talvez sair do caminho, aí a graça de Deus vem lá e olha, vai dar errado isso aí, ó. Volte. Vire à direita, vire à esquerda, siga em frente. Se tem uma coisa que não tem aqui, irmãos, é siga em frente, viu? Para chegar aqui, olha, não tem siga em frente não. É curva acentuada à direita, curva acentuada à esquerda, curva acentuada a 200 metros, a 100 metros. E para chegar aqui não tem siga em frente. Não tem isso não. O Espírito Santo trabalhando no nosso coração diz: olha, esse é o caminho a seguir, siga reto, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. A graça de Deus é esse poder que você precisa para seguir em frente até que Cristo volte, e ela vai lhe ajudar a viver então de tal forma que você esteja preparado quando o Senhor voltar. Essa mesma graça, ela nos ensina a renunciar. O que é renunciar, irmãos? É abrir mão de uma vontade, abrir mão de um desejo do coração, e querer fazer aquilo que eu quero. Mas pastor, queria tanto. Os filhos, né, pastor? Ele tem 2 filhos pequenos aí. Mamãe, queria tanto isso. Papai, quando a mãe diz não, aí corre para o pai. Aí quando o pai diz não, corre para a mãe. Porque queria tanto. Mas aí, irmãos, nosso papel, né, como pais, quando é algo que realmente não é adequado, pelo filho, talvez uma outra vez, uma outra oportunidade, de uma outra forma, não é? A graça do Senhor faz isso, e ela nos ajuda a renunciarmos às nossas próprias vontades, porque eu sei que no seu coração, muitas vezes, por causa do que você vê lá fora no mundo, você tem desejo de pecar também, de viver no pecado lá. Precisa lutar com o seu coração, pedir ao Senhor que ponha guarda sobre a porta dos seus olhos, viu, irmãos? Ora ao Senhor, põe guardas à porta dos meus olhos, como diz o Salmo, né? A porta do meu coração, para eu não pecar contra ti, E a graça de Deus é esse poder que você precisa para ter essa vida, a velha natureza vencida, as paixões mundanas renunciadas e os desejos então de agradar a Deus vencendo e trazendo você para, de tal modo que você viva para a glória do Senhor. O texto diz: educando-nos. Educar, irmãos, eu nunca pensei que seria tão difícil educar uma criança. E agora minha filha está mais esperta do que nunca, 5 anos. Tem alguém aqui de 5 anos mais esperto do que nunca? Com certeza, né? Irmãos, porque eles acham que já sabem das coisas o que é melhor para eles, não é verdade? Aí entra o papel dos pais de educar. Tarefa difícil, irmãos, educar. A graça de Deus nos educa, porque é tarefa difícil para o ser humano querer viver para agradar a Deus e não se satisfazer do pecado, no pecado. Mas a graça de Deus é esse poder que você, crente, precisa. A graça aqui é vista como sinônimo de poder para viver uma vida consagrada. Envolve renunciar às velhas paixões e ao mesmo tempo aceitar, né, os novos desejos de agradar a Deus. É abandonar o que é errado e voltar-se para o que é certo. A palavra do Senhor vai nos dizer isso.
E quando fala, diz: olha, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. 3 coisas: sensatez, irmãos, capacidade de alguém que toma as decisões com sobriedade, não motivado por uma emoção, não motivado talvez por um desejo de fazer aquilo que agrada aos outros, ou talvez agrade a si mesmo. Sabe o crente, a graça de Deus nos capacita, irmãos, a sermos sóbrios, a termos domínio próprio, é fruto do seu Espírito, de tal forma, irmãos, que o crente vai ser tentado, mas em uma vida consagrada com o Senhor, tomando a decisão de agradar a Deus, o Espírito Santo vai capacitá-lo a renegar as paixões, aos desejos mundanos, para fazer a vontade de Deus. Irmãos, quantos de nós antes vivíamos para agradar a Deus? Ninguém. E quantos de nós temos problemas com isso? Ninguém. Você tinha algum problema quando não era crente? Por não viver para agradar a Deus? Não. Porque você vivia do seu jeito e o máximo que você devia satisfação talvez fosse ao seu pai, à sua mãe, ou talvez ao seu cônjuge, ou à sua namorada, ao seu namorado, ou talvez ao seu patrão. Mas com Deus, quando é que você não fazia alguma coisa pensando em agradar a Deus? Não existia isso. Não existia isso. E a graça de Deus então nos dá essa nova mentalidade, nos capacita a tomarmos uma decisão com sobriedade, com controle, pensando em agradar ao Senhor. Diz de uma vida justa. E justiça aqui, irmãos, é algo interessante. Teve um jovem que recentemente se batizou, não vou dizer o nome dele, talvez os irmãos conheçam, mas teve um jovem que recentemente se batizou, e no testemunho do batismo dele eu achei algo interessante, pastor Luiz, que ele falou, aquilo realmente eu guardei no coração. Aquele jovem, ele conseguiu, e expressou nas suas palavras, ele conseguiu entender a graça de Deus na vida dele e na família dele. E sabe o que ele disse quando estava dando testemunho? Ele disse: sabe, pastor, eu tomei essa decisão voluntária, ninguém me forçou, eu desejei testemunhar através do batismo, porque eu estava percebendo, ele disse, porque eu percebi que não seria justo para com Deus, diante de tudo que Deus fez por minha família, viver de outra forma. Já pensou, irmãos? Sabe o que foi isso na vida daquele jovem? A graça de Deus. A graça de Deus que o levou, que o conduziu, que o instruiu como um técnico por aqui. E ele percebeu que ele não estava vivendo de modo justo, adequado para o tamanho da graça de Deus manifestada na sua família. E é isso que a Bíblia diz: a graça de Deus nos educa para que vivamos um presente século de forma sensata e justa. Ou seja, a justiça que nos permite dar tanto a Deus como aos homens aquilo que realmente lhe corresponde. E quando a gente fala aquilo que lhe corresponde, aquilo que está de acordo com Ele, irmãos, aqui é algo muito importante. Pergunto para você: o que foi que Deus nos deu? Diga para mim, o que foi que Deus nos deu? Qual era o bem mais precioso de Deus e Ele nos deu? Você sabe? Jesus. Pergunto para você: o que é que Cristo nos deu? Você sabe? O que é que Cristo nos deu? Deu tudo, deu sua vida. Ele se entregou, irmãos, completamente por você e por mim. Você entende isso? Você entende que o bem mais precioso que o Pai tinha era seu Filho, Ele entregou por você. Você entende que o Filho, por amor ao Pai, também por amor a você, Ele entregou tudo que Ele tinha, que era a sua vida, naquela cruz do Calvário? Pergunta:
Então, o que seria justo entregarmos para Deus? O que seria justo? Tudo. Se você quer ser justo para com Deus, não no sentido de justiça para a salvação, mas justiça como forma de responder em gratidão ao que o Senhor fez por você, sabe que seria justo você entregar a sua vida para Ele, hoje mesmo, agora mesmo, toda a sua vida, sem reservas. Porque se Cristo nos deu tudo, irmãos, logo a resposta apropriada é darmos tudo também para Ele. Aí eu não entendo. Olha como funciona a mente sem Cristo. Lá na nossa cidade tem os parentes de um irmão da nossa igreja que é diácono, e um desses parentes é muito apegado ao dinheiro. Espero que aqui não tenha ninguém assim, para você não pensar que estou falando de você. Mas lá ele tem um parente que é muito apegado ao dinheiro. Ele diz: sabe por que eu não vou para a igreja? Não gosto não de ir para a igreja evangélica, igreja não. Sabe por quê? Porque lá o povo vai pedir dinheiro para dar ao pastor. Você vai ter que dar dinheiro lá ao pastor. Tem uma história lá de dízimo, tem uma história lá de sei de quê, de sacrifício, de oferta. Ele começou a dizer um monte de coisa. Olha, o ser humano acha que dá uma contribuição, uma oferta para o trabalho de Deus é algo que é demais até. Aí o irmão disse para ele, esse rapaz que disse, isso é sobrinho do irmão. Ele disse: vamos fazer o seguinte, vamos lá na nossa igreja, Igreja Batista Fundamentalista de Monte Alegre. Lá você não vai ver ninguém pedindo dinheiro para você não. E tem mais, no dia que tiver lá alguma campanha, alguma coisa, você não precisa dar não, mas vamos lá, entregue sua vida para Jesus. A pergunta é: ele foi, irmãos? O que vocês acham? Você acha que ele foi para não dar a 10ª parte do seu salário a Deus? Que era a desculpa dele? Não, irmãos, é o pecado mesmo. Porque se você olhar bem, você gastava muito mais com coisas que não traziam nenhum bem para a sua vida nem para a sua família quando você não era do mundo. Às vezes com uma jogatina, viciado em aposta. Tanta gente hoje, viu, irmãos? Essa igreja aqui, irmãos, cuidado. Há muitas ofertas de ganhar dinheiro fácil no mundo hoje. Tudo mentira. Tudo mentira. E tem muitos crentes envolvidos em jogatina, caíram no engordo e no laço. É um engordo. E se, ainda que fosse possível, você dá realmente tudo que você tem, se fosse para ser salvo, não seria suficiente para pagar o que Cristo fez por você. Como o irmão dizia, e diz ainda, o irmão Francisco, diz: tudo o que fizermos para Deus é, sabe o que? Ainda pouco. Tudo que você fizer para Deus ainda é pouco. Não se pode sequer ser comparado ao que Cristo fez por nós. E a graça de Deus nos educa e nos capacita a vivermos de forma justa, ou seja, dando a Deus aquilo que realmente lhe corresponde, que lhe é justo, que lhe é de direito. E aquilo que o Senhor espera que você entregue para Ele é a sua vida. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não quer nada que você acha que é muito precioso e valioso para você. Deus quer o seu coração. Quando nós entregamos nosso coração e nossa vida para o Senhor cuidar, irmãos, você vai perceber, se você é um crente, você já percebeu isso, que essas coisas perdem valor. Perdem ou não, irmãos? Perdem ou não perdem valor? As coisas desse mundo perdem o valor que tinha quando nós não conhecemos a Cristo. Por fim não, irmãos. Versículo 13, estou quase no fim, irmãos. Versículo 13 é aqui onde entra e o que eu tenho insistido com os irmãos. Diz que a graça de Deus então nos educa, se manifestou, nos educa para vivermos de tal forma piedosa, fazendo a vontade do Senhor. E no versículo 13 diz o quê? Aguardando a bendita esperança e a manifestação
da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O que é que a graça de Deus nos capacita então, irmãos? A vivermos como quem aguarda ou quem espera Jesus voltar. Os irmãos entendem? Jesus se manifestou a graça de Deus, então trouxe Jesus para nós. Jesus morreu naquela cruz para remir-nos do nosso pecado, e agora nós temos ao nosso dispor a graça de Deus, que vai nos capacitar a vivermos como quem realmente não somente acredita, mas aguarda Jesus voltar. Você espera Jesus voltar? Vou dizer de outra forma, talvez você responda melhor, você pense melhor. Irmão, se Jesus voltasse hoje, atrapalharia muito os seus planos? Atrapalharia algum plano seu e você ficaria, puxa, bem que poderia ter voltado amanhã ou depois? Geralmente são feitas essas provocações quando alguém é noivo, né? Só olha, eu espero que Jesus volte um dia antes do dia do seu casamento. Que é isso, né? Maldade. Se Jesus voltasse hoje, atrapalharia muito seus planos? Se você pensa de alguma forma, em algum grau que atrapalharia, é porque você não tem vivido aguardando a volta dele como deveria viver uma vida consagrada. E hoje à noite, você pode então decidir, no sentido de aceitar o convite do Senhor para entregar a sua vida para Ele, deixar que a graça dele possa transformar seu coração, a ponto de que você possa então viver uma vida de piedade, uma vida sensata, justa e piedosa, uma vida de fé e de pureza e de mais zeloso de boas obras. Interessante, irmãos, o texto diz zeloso. Você sabe o que é zelo aqui? E aí vou voltar ao que eu já disse aqui várias vezes. A ideia da palavra zelo, irmãos, é um desejo profundo, um desejo tão profundo que define como vivemos e revela o que amamos. Pergunta. Eu gosto de pergunta, né, irmãos? Mas é para ficar didático o negócio, né? Professores aí. O que é que uma pessoa que quer ser jogador de futebol faz? Conhece alguma criança que quer ser jogador de futebol? O que é que ela faz? Primeira coisa, ela pede uma bola ao pai, ou se ela ganha, ela não vai desgrudar da bola, nossa. Não é verdade? Porque ela quer ser. Aí ela quer estar jogando o tempo todo. Aí ela quer fazer isso, quer fazer aquilo, ela quer treinar. Ela quer fazer mil coisas. Ela quer que o pai, ela quer que o pai e a mãe joguem com eles quando não tem ninguém. Ele fica correndo ali, ó. Aquele jogador caro, meu irmão, sabia? Lucas, jogador caro. A gente tem um sobrinho, que ele queria ser jogador. Aí quando ele ia lá para casa nas férias, irmãos, eu ensinava algumas coisas para ele. Aí ele ficava empolgado, rapaz. E ele já cresceu e ele até joga bem. Mas não sei se é o plano de Deus que ele fosse, seja um jogador profissional. Mas tudo que ele fazia, falava, era pensando em futebol. O que é que uma pessoa que deseja ser rica faz? Ou ela trabalha muito, ou ela se dedica muito no seu trabalho para ganhar mais, ou ela se torna viciada em trabalho. Estava lendo sobre Bill Gates, ele dizendo que se arrepende da maneira como ele tratava os funcionários no começo da Microsoft. Irmãos, eu li que ele sabia decorar as placas dos carros de todos os funcionários dele, porque ele ficava olhando nas câmeras quem saía antes dele da empresa. E ele disse que não tinha esse negócio não, de sábado ou domingo. Ele trabalhava horas sem fim, de domingo a domingo.
Ele disse que se arrepende disso, porque o pessoal trabalhava além da conta por causa dele, porque ele não gostava. Ele contava os minutos que uma pessoa passava no banheiro. Mas ele disse também, né? Quer dizer, diz lá na reportagem, que tinha uma pessoa que ainda trabalhava mais do que ele. Quem vocês acham que era? Steve Jobs. O outro companheiro dele, que queria então ser mais rico, coisas que queria. E se a pessoa não consegue ser rico por meio do trabalho, ela vai procurar meios escusos para se tornar rico. Aí vai cair no engodo de um jogo, vai cair no engodo de um roubo até. Não, vamos roubar um banco, porque pelo menos resolve o problema novo. Aí vai cair em várias séries de problemas. A palavra zelo aqui é um desejo profundo que define como vivemos e revela o que amamos. O senhor duvida que esse menino aí gosta de futebol, pastor? Duvida? Não tem quem duvida. Se você passar com ele meia hora lá na casa dele, ele assistindo o jogo do Flamengo, aí saiu, o jogo estava ruim, ele ficava jogando a bola e defendendo aí. Está certo, viu, Lucas? Você está certo. Tem que treinar. Se você quer alcançar, né? Ser um bom jogador, tem que treinar e muito. Revela o nosso coração. O desejo do nosso coração revela o que nós fazemos. Guia como nós vamos viver. Pastor, eu tenho um sonho, eu queria ser doutor. E eu digo isso porque a gente lida com os alunos, né? Todo dia. Queria ser isso, queria ser aquilo. Qual profissão você escolheu? Eu quero ser engenheiro, eu quero ser advogado, eu quero ser. É mesmo? Quer ser isso mesmo, pai? É, professor. Ah, pô, tem que estudar um pouquinho mais, viu? Porque nesse estudozinho aí, tirando 5, 4, não vai ser nenhuma dessas coisas, não. Mas tem pessoas que a gente vê que colocou um propósito no coração, estuda e consegue, porque se dedica. Vamos voltar aqui. No versículo final do 14, no final do versículo 14 diz: o qual a si mesmo se deu por nós a fim de remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ou seja, um povo, irmãos, que deseja tanto que Cristo volte, ama tanto o seu Senhor, que a vida vai ser dirigida pelo seu desejo do coração. O zelo, então, que o motiva a viver da maneira como ele vive. Irmãos, que no nosso coração exista, que o Espírito Santo possa colocar esse desejo tão grande, tão forte, por estarmos com Cristo, que isso possa mudar a maneira de nossa vida, possa transformar a nossa maneira de viver. Amém. Eu desejo, irmãos, no mais profundo do coração, que essa igreja possa ter sua vida agora transformada e moldada, olhando para Cristo, pensando na sua volta. Que os irmãos possam viver como quem realmente espera por Jesus a qualquer momento. E deseja, não é somente espera, mas deseja, a ponto de, se Cristo voltar, você não ficar frustrado por não ter sido um jogador de Flamengo. Meu Deus e Pai, eu te louvo, ó Pai, porque essa graça se manifestou salvadora na minha vida, se manifestou salvadora no meu lar, tem se manifestado salvador, ó Deus, na vida da minha família. Eu te louvo, ó Pai, porque cada dia nós podemos acordar, reconhecer o seu grande amor por nós e, pensando, ó Deus, no seu grande amor e naquilo que o Senhor fez por nós, também direcionar nossas vidas, nossos relacionamentos, nossos trabalhos, nossas expectativas acerca das coisas desse mundo. Eu te peço, Pai, que essa igreja também possa cada dia viver como quem realmente
deseja que Cristo volte, para que sua vida, ó Pai, seja transformada, para que essa obra possa então, ó Pai, ser edificada segundo a sua vontade. E essa cidade, Coronel Ezequiel, Deus, possa ver que o Senhor deseja salvar pessoas aqui ainda, antes que Cristo volte. Eu te louvo, ó Pai, e te agradeço pela vida dos irmãos aqui, pelo ministério do pastor com sua família aqui, pela vida de cada pessoa que tem contribuído para que esse trabalho exista. Eu te louvo, ó Pai, e te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, a graça do Senhor manifestada. Amém.